Resolva a equação nos reais. Então, dada essa equação, encontre os valores de x que vão satisfazer essa igualdade. Beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é ganhar um espaço. Aliás, começar por aqui. É um problema bem interessante porque ele vai lidar com aquelas raízes que surgem do além, ou que parecem surgir do além, né? Então, vou fazer um teste aqui, acho que tá tudo certo, beleza. Primeira coisa é, eu vou elevar ao quadrado. Aliás, antes disso, vamos analisar a que intervalos o x deve pertencer. Como assim? Veja, o x ele é igual a uma raiz quadrada. De cara, a gente pode dizer o seguinte. Eu vou colocar as condições dele do x em vermelho, né? Por ele ser igual a uma raiz quadrada, o x necessariamente, vou colocar mais ao canto, x necessariamente é maior ou igual a zero. Né? Uma outra coisa, 2 menos isso aqui, x mais 2, assim, ele necessariamente é maior ou igual a zero, né? Porque ele é um radicando, e os radicandos, nos reais, eles são maiores ou iguais a zero. E daí, isso mostra para você que essa raiz quadrada, no fim das contas, ela deve ser, menor ou igual ao 2. Só vou colocar mais ao lado assim. Então a gente já tem essas duas inequações. Eu ia falar inequalities. Certo. Certo. Então, elevando ao quadrado, e por que a gente pode elevar ao quadrado, né, nesse caso? Porque você está tratando com dois números positivos a princípio. Raiz quadrada é um número maior ou igual a zero e 2 é um número positivo, evidentemente. Então, você poderia tratar isso aqui dessa maneira. E aí, obviamente, o x ele vai ficar menor ou igual a 2, né? Então, você poderia dizer isso aqui. E aí, eu vou juntar essas duas condições que eu acabei de encontrar, de x maior ou igual a zero, e dele ser menor ou igual a 2. Quer dizer, essas duas coisas devem estar sendo satisfeitas simultaneamente. Então, a nossa condição para o x é essa. X deve ser maior que zero e menor ou igual a 2. Então, por isso, agora, na verdade, a gente consegue iniciar o problema, porque a gente já sabe a que intervalo o x pertence. E provavelmente não, né, mas todas as respostas que a gente encontrar, elas vão passar por esse crivo, por esse filtro. Aquelas que não sobreviverem, né, à respeitabilidade dessa condição em vermelho, elas não são soluções, obviamente, né? Então, vamos lá. Eleva ao quadrado porque, enfim, esse vai ser o jeito que eu vou apresentar essa solução. Então, eleva ao quadrado dos dois lados. E a gente vai ficar com isso aqui. Então, x ao quadrado do lado direito e 2 menos raiz quadrada de x mais 2 do lado esquerdo. Agora, eu vou isolar essa raiz quadrada. Eu vou colocar aqui embaixo. Então, eu vou ficar com x mais raiz de 2 é igual a 2 menos x, 2, isolando, né? E agora eu elevo novamente ao quadrado, para me livrar da raiz quadrada. E aqui você vai ter que fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, fazendo aqui as continhas desse trinômio quadrado perfeito, você vai ficar com isso aqui, né? E aí, agora sim a gente consegue isolar e tentar resolver essa equação de quarto grau, sem, obviamente, apelar para a fórmula. Então, só vou reescrever aqui igual a zero. Aí vamos ter ainda, passando o menos x para cá, e esse o 4 com menos 2 vai dar
2, né? Então você tem essa equação a ser resolvida no momento. Claro que, como a gente fez duas operações de levar ambos os lados ao quadrado, vão surgir duas respostas que talvez não sejam as respostas que vão satisfazer o nosso problema. Quer dizer, talvez não sejam respostas que atendam a essa condição em vermelho, né? Certo, agora você me pergunta, como a gente sai do lugar com essa equação de quarto grau? Existem algumas possibilidades, mas a primeira coisa que você deve suspeitar é uma fatoração, de cara. Por quê? Olha isso. Então, aquele x quadrado e o x à quarta, você consegue concatenar eles dessa maneira, né? Colocando o x2 em evidência, e uma outra coisa que você pode fazer é colocar o menos em evidência e fazer essa outra alteração em relação ao x e o 2. E aí você vê que pela diferença de quadrados, de fato, vai acontecer, a gente vai produzir um novo termo comum, que vai ser posto em evidência. Eu só vou evidenciar isso aqui, fazendo a diferença de quadrados, e aí vai ficar bem óbvio a questão da fatoração. Né? Então você vê que o termo amarelo está se repetindo, ele vai ser obviamente o nosso fator a ser posto em evidência. E aí você coloca ele em evidência e processa aí as próximas etapas. Então vai ficar x2, x mais 2 e menos 1. Com isso, você consegue um fator aí de x menos 2, o que é bom. X menos 2. E, além disso, agora a gente tem um polinômio de terceiro grau, fazendo distributiva e reorganizando os termos, você vai ficar com algo dessa ordem aqui. Né? E agora, para resolver esse problema, você pode lançar a mão do algoritmo de Brion-Ruffini, enfim, de várias coisas, mas aqui você vê claramente que menos 1 é uma raiz desse polinômio de terceiro grau. Então, dado que isso é verdade, eu vou aplicar o algoritmo de Brion-Ruffini para decrescer o grau 3 para grau 2. 0 e menos 1. Então, repete isso aqui, multiplica, depois soma. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1, somado com 2 vai dar 1, aqui vai dar menos 1, e ali vai dar 1, com menos 1 vai dar 0. Então, a gente tem como equivalência o seguinte produto de fatores mais o produto desse polinômio que a gente acabou de produzir, né? Baseado nesses coeficientes do algoritmo de Brion-Ruffini, a gente cria um polinômio de segundo grau dessa forma aqui. E, bom, agora basta resolver esse polinômio essa equação de segundo grau, na verdade, por meio do Bhaskara, né? E aí, vamos aplicar o Bhaskara, colocar aqui no canto esse polinômio, essa equação de segundo grau. Então, utilizando o Bhaskara, você vai cair em duas respostas. Então, menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, isso aqui vai ser 5, dividido por 2a. Então, tendo em vista a nossa condição de existência do x, eu só vou verificar se ela está de fato correta, né? X deve ser maior ou igual a 0, isso é óbvio. E, ao mesmo tempo, ele deveria ser menor ou igual a 2. De fato, né? O radicando tem que ser maior ou igual a 0. Portanto, isso aqui ele deve ser menor ou igual a 4. E, de fato, bom, ao que tudo indica, estamos ok em relação à condição de existência. Agora, se x é maior ou igual a 0, o x pode ser menor, o x
Sendo maior ou igual a zero, x pode ser menos 1? Não. O x pode ser, levando em consideração as duas raízes desse Bhaskara, né? Uma delas vai ser essa aqui. E a outra vai ser essa aqui. Ó, essa aqui é menor que zero, né? E essa aqui, pelo menos, é maior que zero. Agora, ela é menor que 2 ou igual a 2? É o que a gente vai ter que testar. Como que a gente prova isso, no fim das contas, né? A gente tem que mostrar que isso aqui é menor que 2, né? Ou igual, no caso. Certo. Bom, uma maneira fácil de provar isso é utilizando alguns traquejos matemáticos, né? Conhecidos como matemática da rua. Então, você vai ter que concordar comigo que isso é uma sentença verdadeira, né? Quer dizer, ao que tudo indica, sim. Né? Eu aumentei o radicando e, de fato, isso aqui é uma verdade. Só que esse termo, menos 1 mais raiz de 9 sobre 2, ele é igual a 2. Né? Aliás, acho que eu cometi um erro aqui, mas vocês devem ter entendido a minha intenção, né? Na verdade, eu deveria ter pego o radicando igual a 16, e aí sim daria correto. Então, vamos tomar aqui o 16. Ou, na verdade, o 25, né? Porque daí, quando você fizer as contas, de fato, isso aqui vai dar menor, vai dar igual a 2. Então, isso aqui vai ficar menos 1 mais 5 sobre 2. E isso, obviamente, é igual a 2. Ou seja, eu provei que menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 é menor ou igual a 2. Ou seja, esse valor de x satisfaz o meu problema, a princípio, né? Agora, tá. Agora a gente precisa de um outro teste, né? A gente sabe que x menos 1, x sendo menos 1 não é raiz, porque, bom, ele é negativo. E não vai ter como x ser negativo, né? Então, isso não pode ser uma solução. Mesma coisa para esse outro candidato. Ele não vai poder ser solução porque ele é negativo. Agora, a gente viu que essa aqui é uma possível solução. Agora, o x igual a 2, que está alocado nesse fator, é uma solução? Quer dizer, ele atende, né, a princípio. O 2 é menor ou igual a 2 e ele é positivo. Então, será que ele atende? O problema é que não, ele não vai atender ao problema, né? Porque se você substituir aqui, nessa igualdade x igual a 2, você vai ficar que 0 é igual a 2, né? Substitui lá para você ver o que acontece. Aqui, principalmente, é fácil de ver que vai ficar 2 mais 2, raiz de 4 é 2, e 2 menos 2 dá 0. Raiz de 0 é 0. Só que aqui, você vai substituir no lado direito da equação o x por 2. E aí você vai chegar em 0 igual a 2, o que não é verdade, né? Então, você fica somente com essa solução, e aí você me pergunta, tá, mas como você pode ter tanta certeza que essa é a solução, única inclusive, do problema? Bom, eu tenho alguns argumentos. O primeiro deles é, essa solução atende à condição de existência do x, ou seja, é positiva, maior ou igual a 0, e é menor ou igual a 2. Agora, por que então você assume que ela é a resposta, né? Sendo que quando você analisa o fator x menos 2, ele também atende ao problema da condição de existência em vermelho do x, né? O ponto é, talvez ela não esteja atendendo realmente, né? Será mesmo que ela atende? É isso que a gente deve ver essencialmente. Bom, x necessariamente vai ser
Porque se aqui for, se esse segundo radicando for igual a 4, vai ficar 2 menos 2 dá 0. Só que daí para isso acontecer x deveria ser 2. Então você teria que x igual a 2. 0 igual a 2, né? O que não é o caso. Bom, é uma boa pergunta, né? Por que mesmo ele fazendo parte, satisfazendo a condição de existência do x, ele não é uma solução? E por que raiz de 5 menos 1 sobre 2 é uma solução, né? Uma boa pergunta. Quem souber, deixa nos comentários. Eu ainda não sei exatamente por que isso acontece. Talvez eu tenha errado alguma coisa da condição de existência do x na expressão em vermelho, mas a princípio eu não sei responder. Esse foi o vídeo e eu acabo o vídeo, finalizo o vídeo com essa indagação. Até a próxima.